Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do capítulo 1, tá? Vamos para a segunda parte. Sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadoras interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Simultaneamente, tomávamos conhecimento das providências que haviam sido estabelecidas para diminuir os transtornos comportamentais que se iam alastrando naqueles que ficaram na roupagem carnal. À distância, o globo terrestre movia-se quase imperceptivelmente no oceano infinito da musicalidade cósmica. Emoções variadas tomaram-nos a ambos, permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia, bela, mágica e sofrida, no seu périplo, quer dizer, na sua viagem de alguns bilhões de anos, a fim de poder tornar-se o lar feliz de outros tantos bilhões de habitantes que dependiam dos seus recursos para a elevação moral e espiritual. Quanto lhe devíamos, refletimos. Quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para torná-la um planeta de regeneração? Ao mesmo tempo, considerava em silêncio quantas dores alanceariam, quer dizer, copiariam os humanos sentimentos, de modo que neles ocorresse a mudança de conduta mental, moral e emocional, tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermiças do passado, inaugurando no íntimo o reino dos céus. Nesse íntere, suave musicalidade chegou-nos aos ouvidos, oriunda do santuário próximo, onde se ensaiavam as partituras da missa em si menor, de Johann Sebastian Bach, originalmente composta para orquestra, mas ali apresentada em órgão magistralmente dedilhado com o coral infantil de nossa comunidade. Experimentamos a sensação de que naquele momento os céus comunicavam-se com a nossa colônia. Realmente, essa ocorrência tinha lugar, porque o edifício reservado às celebrações do amor e da fé religiosa encontrava-se iluminado com tonalidades prateadas e azuis suaves. Particularmente, chamou-me a atenção o movimento das ondas sonoras que obedeciam ao ritmo suave e doce do órgão e das vozes infantis. Quase extasiado, ia falar ao amigo Oscar quando lhe percebi chorando discretamente. Na perfeita identificação mental que se nos fez espontânea, pude perceber-lhe o pensamento em retrospecto, apresentando-o quando criança, habitando os Alpes austríacos, numa capela aldeã de madeira, ouvindo a mesma composição em velho órgão. As memórias cresciam-lhe, modificando o cenário, e pude vê-lo correndo pelos prados verdes numa área assinalada por casario de madeira pintada entre montanhas cobertas pelo gelo eterno, e o solo salpicado por miúdas flores, mesclando papoulas e rosas trepadeiras, coloridas sob a grama verdejante. O caleidoscópio evocativo do caro amigo projetou-se-me na tela mental, levando-me à evocação da própria infância, sendo dominado agora pelas paisagens da terra brasileira e baiana, em sol e alegria, onde o Senhor da vida me honrou com a recente reencarnação. Toda a magia mística desse amável povo,
A sua simplicidade e sofrimento resignado, especialmente o dos indígenas e afrodescendentes, suas esperanças e aspirações povoaram-me o espírito, embalado pela melodia sublime. Meus irmãos, muita paz. Mais uma vez temos a oportunidade de estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus para continuarmos a nossa tarefa de esclarecimento, de estudo, essas informações tão ricas que o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo, vem trazer para nós, tem enriquecido a nossa alma, tem enriquecido o nosso pensamento, fazendo com que a gente mergulhe num pensamento mais profundo, de amor à terra, de amor à vida. Então nós vamos nos recordar da semana passada, onde no programa anterior fizemos uma fala a respeito de quando Jesus nos informou que nenhum dos que o Pai o havia confiado se perderia. E nessa fala do nosso irmão Manuel Filomeno, a gente vai perceber que, de fato, nenhum de nós estamos perdidos, que seja onde quer que seja o problema, estejamos aonde quer que precisarmos estar, Jesus estará sempre conosco. E mesmo que Ele não possa pessoalmente estar ao nosso lado, como há 2000 anos, Ele tem sempre os seus prepostos, os seus missionários, esses espíritos que já trabalharam a sua evolução, que já compreenderam melhor o quanto se faz necessário estender o braço amigo, o quanto se faz necessário acolher a dor do outro, ter a empatia, ter aquele reconhecimento de que aquele caído pode também ser um de nós, um familiar, um amor, alguém que já esteve ligado de alguma forma à nossa existência enquanto espírito imortal. Então ele fala logo de início sobre os espíritos que foram designados a auxiliarem aqueles irmãos que desencarnaram. E olha que coisa interessante. Nós vamos abordar rapidamente aquela questão da morte súbita, onde o corpo físico, cheio ainda da sua energia vital, fica na Terra e o espírito precisa voltar à pátria espiritual. No momento em que isso acontece, através das portas do suicídio, nós temos um conhecimento dentro da literatura espírita, até mesmo no livro memorável de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, nós vamos encontrar informações de quanto o espírito permanece ligado ao seu corpo físico enquanto duraria a sua reencarnação. E isso traz para ele um grande sofrimento, porque ele se sente muito preso ao corpo e porque existem espíritos vampirizadores, como o nosso irmão bem coloca aqui, que estão do outro lado da vida, sedentos dessas energias vitais, porque eles são inteligentes e trabalham essas energias não de modo saudável e causa ainda muita dor àquele que se desprende abruptamente do corpo. Quando essa separação não é pelo suicídio, mas sim por uma programação, o espírito também vai sofrer aquela situação muito abrupta da morte, do desencarne. Porém, aí nós sabemos que, havendo uma programação, eles estarão apoiados por esses espíritos, essas entidades mais luminosas, como aqui o Manuel coloca bem claramente para nós. Esses espíritos que vão até aqueles despojos para protegerem do ataque desses espíritos vampirizadores,
porque imaginemos a quantidade de energia vital num número enorme de espíritos que, desencarnando, deixaram o seu corpo aqui. Imaginemos a quantidade de energia vital. E óbvio, esses espíritos obsessores, vampirizadores, esses aproveitadores, oportunistas, eles ainda infelizes, aos quais o próprio Manuel cita, eles estão ali preparados para sugar essa energia. E esses espíritos nobres vêm e auxiliam aqueles que partiram, para que não haja essa vampirização dessas energias dos seus despojos. Então a gente já percebe que é a ação de Deus por nós, é a ação de Deus em nós. Então precisamos nos comportar de forma tranquila, de forma obediente a Deus, para que tudo que for natural dos acontecimentos da nossa reencarnação seja assim também controlado e seja amparado por espíritos bons, por espíritos que estão já diante da nossa elevação moral e espiritual. Então a gente vai aqui percebendo, né, que não somente esses cuidados, mas também aqueles cuidados com aqueles espíritos que ficaram e que ficaram com grandes transtornos comportamentais. Nós vamos nos lembrar de uma mãe australiana que, no momento em que ela própria narra, estava na piscina de um hotel, e que, quando ela se deparou com aquelas ondas gigantescas, ela segurando 2 filhos, um de 2 e um de 5, chegou um dado momento que ela não teve mais como segurar os 2, e ela sabia que ia ter que soltar um dos 2 e teve que fazer uma escolha. E nós vamos ficar aqui a pensar como a mãe escolhe qual filho soltar, não é mesmo? E ela então narra que preferiu soltar o mais velho, porque mesmo que ele não soubesse nadar, talvez ele tivesse mais condições de se salvar do que o outro de 2 anos. E ao soltar o filho, ela entrou em desespero, pediu alguém para segurar, uma moça que estava também no meio da situação. Ela segurou durante algum tempo e depois ela não conseguiu mais. Porém, a misericórdia divina, protegendo e amparando, porque não havia ali ainda uma necessidade de desencarne, preparou essa criança para sobreviver. E esse menino sobreviveu agarrado a uma porta de madeira. Então vamos imaginar, quando o nosso irmão Manuel fala sobre transtornos comportamentais depois dos problemas ocorridos por essa situação, como essa mãe conseguiu vivenciar toda essa situação depois que ela encontrou seu filho, depois que a família estava novamente reunida. Vamos tentar imaginar como essa mãe vivenciou todo esse drama, mesmo depois do seu filho ali. Quais culpas não passaram pela sua cabeça? Quais problemas psicológicos ela pode não ter enfrentado, porque naquele momento precisou fazer uma escolha entre um filho e outro? Então, cabe a nós não o julgamento, mas a avaliação de um momento crítico, doloroso, sofrido. E nesse instante, não só ela, como todos os outros que passaram, porque ninguém que passa por uma situação dolorosa como esse problema do tsunami consegue ser a mesma pessoa. Todos, com toda certeza, vão sofrer transformações, mutações em seu pensamento, em seu sentimento, em seu psicológico, em seu espiritual. Então, muitos transtornos comportamentais, depois desse processo todo, aconteceram. E a esses também Jesus enviou esses amigos a fim de auxiliarem a esses, para que houvesse um pouco mais de equilíbrio pós problema grave, pós-desastre, não é mesmo?
E aí ele vai falando sobre a Mãe Terra, né, a Gália, e sempre que ele se refere à Mãe Terra, ele tem aquela áurea poética sobre a Terra, porque já tem um sentimento de gratidão. E ele pergunta quantos anos ainda, quantas reencarnações serão necessárias até que a gente possa ver um mundo já regenerado. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, um dos objetivos da reencarnação, com que o espírito progrida, Deus impõe a cada um de nós a reencarnação. Nós não somos livres para escolher se queremos ou não reencarnar. Vamos reencarnar porque isso é uma imposição divina. E a Terra precisa ser tratada, cuidada, porque ela ainda vai oferecer a futuros habitantes todo um processo de auxílio para o nosso desenvolvimento enquanto espíritos, porque nós evoluímos em espíritos desencarnados? Sim, sabemos que na erraticidade há evolução, como André Luiz nos mostra, mas também sabemos pelo Livro dos Espíritos que é aqui, vivenciando as experiências expiatórias, é que vamos conseguir dar saltos à nossa evolução espiritual. É vivendo o cadinho da dor, e ele fala sobre isso, né? Quanto ainda nós vamos ter que sofrer da dor para merecer a libertação. Então a gente percebe que para merecer a libertação, nós temos que trabalhar para ser dignos dessa libertação, dessa vida melhor no plano espiritual, num plano de elevação moral. A gente precisa ser digno, a gente precisa trabalhar esses sentimentos ainda pequenos em nós. E isso depende de cada um de nós, depende do pequeno esforço, como os espíritos falam a Allan Kardec, que nós devemos colocar em ação, que é a nossa vontade, para que a gente possa, assim, vencendo as nossas imperfeições, encontrarmos um caminho de sermos verdadeiramente felizes, não é verdade? Então, nós vamos observar aqui que a música, a arte, também no mundo espiritual, faz parte da vida dos espíritos. E essa musicalidade toda em que eles estavam envolvidos, não é, com um grande músico conhecido, que transformado em coral, aquele musical todo fazia com que as suas almas se elevassem tanto a ponto de reviverem situações que estavam na infância. Então nós vamos perceber que o nosso pensamento pode se materializar, porque o nosso pensamento é matéria. E esse pensamento materializado fez com que tanto Oscar quanto Manuel Filomeno de Miranda conseguissem trocar informações a respeito do que toda aquela arte musical, do que todo aquele enlevo espiritual através da música estava provocando no íntimo de cada um. Então, se por um lado Manuel Filomeno conseguiu observar pela exteriorização do sentimento do Oscar o local onde ele estava naquela hora de sublimidade espiritual, na sua infância, revendo os lugares por onde ele passou a sua infância. Ele também, por sua vez, como ele fala do caleidoscópio, né, que é a projeção visual, a tela óptica de um, acabou contagiando o outro, e ele também, por sua vez, conseguiu fazer aquele mergulho naquele momento tão elevado e voltou à sua infância, na sua última reencarnação na Bahia. E aqui, como ele fala com tanto carinho, com tanto amor daquele povo sofrido da Bahia, e nós sabemos quanto esse povo sofreu.
nós sabemos dos preconceitos, nós sabemos das situações dos indígenas, dos escravos, e toda aquela situação que veio com aquelas pessoas da África, as matrizes afrodescendentes. Então, tudo isso fez com que ele mergulhasse no seu próprio pensamento e voltasse à sua infância. Então, isso tudo, meus irmãos, quer nos informar que tudo quanto vivemos não morre. Nós passamos pelas reencarnações e todas as situações que vivenciamos, elas são realmente um arquivo que fica em nossa tela espiritual, nossa mente espiritual, e tudo isso, quando acessado, vem à tona novamente e se transforma numa reviviscência das situações em que nós experienciamos as emoções enquanto reencarnados. Por isso, a importância de nós procurarmos vivenciar experiências agradáveis, mesmo em meio às nossas lutas, mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio às nossas experiências dolorosas, de expiação, de prova, de lida social, familiar. A gente precisa se superar para que a gente possa, em algum dado momento da vida, quando mergulharmos novamente no nosso pensamento espiritual, encontrarmos-nos numa harmonia. Então a gente percebe que se ele fala da terra girando lentamente naquela melodia, aquilo tudo é harmonia. E nós precisamos também aprender com essa harmonia da terra, essa harmonia espiritual, porque se a terra é esse lugar que abriga as nossas reencarnações para que venhamos a crescer enquanto espíritos, ela é ruim agora porque nós estamos fazendo dela um palco de dor e sofrimento. Por isso, quando vemos espíritos desencarnando, dizemos, ganhou a liberdade, mas a terra é bela, a terra tem situações, a terra tem lugares, a terra tem harmonia, a terra tem a vida e o sopro divino habitando nela. E tudo isso transforma a terra em um lugar mágico, um lugar lindo de se viver. Basta que nós venhamos a olhá-la com esse olhar espiritual e aprendendo com ela, com toda a natureza, com toda a harmonia, também nos harmonizarmos e vivermos melhor as nossas experiências, olhando para o outro com toda a empatia, com todo o amor, com todo o carinho, porque dia chegará que se hoje nós temos oportunidade de estender a mão como o samaritano, dia chegará que poderemos estarmos nós precisando da mão do samaritano sendo aquele que foi atacado pelo ladrão. Então, vamos nessa noite refletir sobre essas palavras poéticas, mas verdadeiras do nosso irmão, que mostra para nós a cada lição que o lugar onde vivemos é um lugar maravilhoso, que foi o lugar que Deus escolheu para que nós venhamos a crescer e que Jesus e todos os seus prepostos têm preparado cada dia mais para que nós venhamos a encontrar a paz e a felicidade. Muita paz. Muita paz. Muito obrigado por assistir o canal Renovo Espírita. Consolando corações em tempos difíceis.